O mapa da Europa no verão de 1940 era uma vasta e crescente mancha escura. Os relatórios de inteligência, os jornais e os mapas do alto comando alemão mostravam uma dominação quase completa. A Polônia havia caído no leste, a Escandinávia estava submetida, a Holanda e a Bélgica tinham sido esmagadas e, no clímax da ofensiva Blitzkrieg, a França, considerada uma das maiores potências terrestres da Europa, tinha se rendido. Restava, no coração do continente, uma única e curiosa ilha de paz, completamente cercada pelas forças de Adolf Hitler e de seu aliado italiano, Benito Mussolini. Era a Suíça, um pequeno país alpino que ostentava uma antiga e infame política de neutralidade. A simples geografia da situação levantava uma questão que assombrou historiadores e líderes militares por décadas. Por que, com a Wehrmacht em seu auge de poder, Hitler nunca invadiu a Suíça? O país não tinha defesas costeiras para desafiar, nem vastas estepes para desgastar um exército. Ele estava ali, vulnerável, e com uma porção significativa de sua população falando alemão, o que se encaixaria perfeitamente na visão expansionista de Lebensraum, o espaço vital que Hitler buscava para unificar todos os povos germânicos. A resposta a esta pergunta não reside em um único fator, tampouco na simples sorte, mas sim em uma complexa e secreta equação militar, econômica e política. A Suíça não foi salva pela passividade de sua neutralidade. Ela travou uma batalha silenciosa e estratégica, forçando o Führer a decidir que a nação alpina seria mais útil viva do que conquistada e destruída. O conflito central era este: a fúria expansionista do eixo, o plano A, de dominação total, versus o plano de resistência suíço e a utilidade secreta do país. Aquilo que podemos chamar de plano B, que ninguém ousou implementar. O mistério da neutralidade era, na verdade, uma ameaça cuidadosamente calculada. E havia sim um nome para a inevitável invasão planejada pelo Terceiro Reich: Operação Tannenbaum, a Operação Árvore de Natal. Para entender a ameaça, é preciso primeiro compreender a visão nazista da Suíça. Hitler via a Suíça não como uma nação, mas como um anacronismo, uma aberração política na Europa dominada por regimes totalitários. Ele não escondia seu desprezo pela democracia multipartidária do país e seu federalismo de língua tripla. Fontes de 1941 revelam que ele chegou a declarar que a Suíça possuía o povo e o sistema político mais nojento e miserável do continente. O alto comando nazista e a ideologia de Lebensraum viam o país como um território a ser inevitavelmente assimilado. Não se tratava de uma invasão padrão, mas sim de uma unificação forçada. Os suíços de língua alemã seriam integrados ao Reich, e as regiões de língua francesa e italiana seriam presumivelmente entregues como espólios de guerra à França de Vichy e à Itália de Mussolini. O objetivo final era desmantelar o Estado suíço, eliminando aquela espinha no rosto da Europa. O planejamento da invasão começou muito antes da queda da França. A fase inicial, anterior à vitória ocidental, era conhecida como Operação Grün, ou Operação Verde. No entanto, após a derrota francesa em junho de 1940, o foco estratégico alemão mudou drasticamente. De repente, a Wehrmacht estava estacionada na fronteira francesa com a Suíça, pronta para se voltar para o sul. O plano foi formalizado e rebatizado. Nascia a Operação Tannenbaum, um nome inocente para uma ambição devastadora. Os objetivos militares alemães eram claros, indo além da simples anexação territorial. O principal foco era o controle imediato das rotas alpinas. A Suíça era a única nação a controlar o eixo de transporte mais vital, entre o norte e o sul da Europa, com túneis ferroviários cruciais como o Gotthard e o Simplon. Eliminar a neutralidade suíça significaria dominar essa logística
e eliminar um foco potencial de espionagem e resistência no centro do novo Império Continental do Eixo. Os planos iniciais eram imponentes. O Generaloberst Wilhelm Ritter von Lieb, responsável pelo planejamento da operação, calculou que a tarefa exigiria a mobilização de um número impressionante de tropas, dado o terreno montanhoso e a certeza de resistência armada. A logística para invadir e subjugar a Suíça exigiria, segundo algumas estimativas da época, 21 divisões da Wehrmacht, um número enorme de tropas, armas e veículos. O cálculo de Hitler era o de sempre: uma vitória rápida e esmagadora, que liberaria essas divisões para o teatro de operações principal, que ele já planejava no leste contra a União Soviética. A Operação Tannenbaum não era um blefe, era um plano de contingência robusto, um esqueleto de invasão mantido na gaveta, pronto para ser ativado. A Suíça não podia se dar ao luxo de ignorar essa ameaça. Do lado suíço, o sentimento de cerco era palpável. Com a França caída, o país estava sozinho. A reação veio não da classe política, mas de seu líder militar. A importância da figura do General Henri Guisan é inestimável neste momento. Comandante em chefe das Forças Armadas Suíças, Guisan se tornou o rosto da resistência e o símbolo da unidade nacional. Sua visão era simples e brutal. A Suíça só resistiria se estivesse disposta a lutar até o fim, sem recuar um centímetro, mesmo que isso significasse a destruição de seu próprio território. O clímax narrativo desta resposta ao cerco ocorreu em um dos locais mais míticos da Fundação Suíça. Em 25 de julho de 1940, poucas semanas após a rendição francesa, Guisan reuniu seus principais oficiais, não em um quartel-general subterrâneo ou em um gabinete político, mas no prado de Rütli, um local sagrado onde, segundo a lenda, foi feito o juramento de fundação da Confederação Suíça no século XIII. Este evento ficou conhecido como o Rütli Rapport, o relatório de Rütli. Lá no coração dos Alpes, com a sombra nazista cobrindo toda a Europa, Guisan proferiu seu discurso mais importante. Ele não prometeu vitória, mas sim resistência absoluta. O general reforçou o juramento de que a Suíça não se renderia jamais. O país não se ajoelharia. A mensagem era de que, se o inimigo entrasse, ele teria que pagar um preço insustentável. Esta mensagem de unidade e resistência foi o grito de guerra silencioso da nação. O Rütli Rapport foi mais do que um discurso. Foi a formalização de uma nova doutrina militar, o Reduto Nacional, National Redoubt. A estratégia era radical. Ela reconhecia que era impossível defender as áreas planas e mais povoadas da Suíça, que ficavam próximas às fronteiras alemã e francesa. Em vez disso, o exército suíço se retiraria para o coração dos Alpes, transformando o miolo do país em uma fortaleza intransponível, um labirinto de montanhas, gelo e fortificações. A defesa das cidades de língua alemã, o foco do desejo de Hitler, seria sacrificada para salvar a independência nacional. O Reduto Nacional não era apenas um recuo, era uma obra de engenharia militar colossal. Uma rede de mais de 8.000 bunkers, túneis e fortificações foi construída ou reforçada no coração dos Alpes. Milhares de soldados seriam posicionados para transformar cada pico e vale em uma armadilha. A defesa se baseava na ideia de transformar o país em um queijo suíço militar, maciço, fortificado e cheio de buracos perigosos para qualquer invasor. Mas a parte mais crítica e a mensagem mais clara para Hitler era a estratégia de sabotagem total. O plano suíço era detonar as artérias vitais de transporte transalpinas, os túneis ferroviários de Gotthard e Simplon, no momento da invasão. Se a Wehrmacht tentasse a Operação Tannenbaum, a Suíça garantiria que esses eixos logísticos cruciais para a Alemanha e para o seu aliado na Itália seriam destruídos, isolando o sul da Europa do Norte. Esta estratégia era uma mensagem velada, mas inconfundível, enviada a Berlim. A invasão seria tão custosa em vidas alemãs e, crucialmente, tão destrutiva para a infraestrutura logística do eixo, que o preço da vitória seria a destruição de seu próprio benefício.
Guisan transformou a Suíça de um simples alvo a ser anexado em uma bomba-relógio, uma armadilha que explodiria a cadeia de suprimentos da Wehrmacht. O alto custo de tomar o reduto, somado à anulação de todas as vantagens econômicas do país, foi o primeiro elemento crucial que levou Hitler a manter a Operação Tannenbaum na gaveta. Enquanto o eixo desenhava sua linha de ataque, a pequena ilha alpina preparava uma contramedida igualmente audaciosa. Se a Alemanha tinha um plano de invasão de nome secreto, a Suíça mobilizava a sua própria arma secreta, a determinação inabalável e a engenharia da desesperança. Para liderar esta resistência suicida, surgiu o nome de General Henri Guisan. Guisan era o comandante em chefe do exército suíço, uma figura que se tornaria o próprio rosto da unidade nacional. Ele entendia que a superioridade militar da Wehrmacht era absoluta. 21 divisões alemãs eram o número inicial planejado para Tannenbaum, o que garantiria uma vitória rápida se a defesa se concentrasse apenas nas planícies. A Suíça, portanto, não poderia se dar ao luxo de lutar uma batalha convencional. Ela tinha que criar uma situação em que o custo da vitória de Hitler fosse tão alto que o benefício se tornasse nulo. O clímax narrativo e político desta estratégia ocorreu em 25 de julho de 1940. Guisan convocou seus 650 oficiais superiores para um encontro em um local de profundo significado mítico, a Campina de Hütli, às margens do Lago dos Quatro Cantões. Hütli é o local onde, segundo a lenda, os cantões originais juraram fidelidade mútua, fundando a Confederação Suíça. O evento ficou conhecido como Hütli-Rapport, Relatório de Hütli. A mensagem de Guisan, embora desprovida de declarações bombásticas, foi um trovão silencioso de desafio. Ele não precisou prometer a vitória, mas sim a luta até o último homem, reforçando o juramento de nunca se render. A doutrina apresentada ali era a do Reduto Nacional, National Redoubt, ou Redouit Nacional. Era, essencialmente, uma confissão de que as grandes cidades suíças, onde se concentrava a maior parte da população e da indústria, e, ironicamente, a maior parte da população de língua alemã que Hitler desejava assimilar, seriam sacrificadas à invasão. O Reduto Nacional transformava a estratégia. A defesa não mais cobriria a totalidade do país, mas se retiraria para o coração dos Alpes, o quadrante mais defensável e intransponível da nação. A ideia era simples em sua brutalidade: permitir que as forças alemãs tomassem as planícies e os centros urbanos, apenas para que encontrassem uma resistência feroz e uma terra arrasada na cadeia montanhosa. Esta nova filosofia militar exigiu uma engenharia de defesa em escala inédita. O exército suíço, com o apoio de civis e de todas as indústrias disponíveis, passou a construir e equipar milhares de fortificações. A rede de defesa era vasta, composta por mais de 8.000 bunkers e túneis, estrategicamente posicionados ao longo de uma linha leste-oeste através dos Alpes. Estes pontos de defesa não eram meros abrigos, eram fortalezas subterrâneas, camufladas como chalés, celeiros ou formações rochosas, armadas com artilharia pesada e suprimentos para resistir a um cerco prolongado. A tática de Guisan transformou os Alpes naquilo que se pode chamar de um queijo suíço militar, um labirinto de casamatas e passagens que tornava qualquer avanço mecanizado uma missão quase impossível. O invasor seria forçado a lutar em um terreno onde a vantagem logística da Blitzkrieg era neutralizada pela geografia. No entanto, o maior dissuasor não estava nos canhões ou nas trincheiras, mas sim nos explosivos. A parte mais vital do Reduto Nacional era o plano de destruir a infraestrutura transalpina. A Suíça está no centro das montanhas da Europa, e através dela passam as rotas logísticas mais importantes que ligam o norte e o sul do continente. O foco do plano de destruição recaiu sobre os túneis ferroviários vitais, sobretudo o Gotthard e o Simplon. Estes túneis não eram apenas rotas comerciais. Para a máquina de guerra do eixo,
Eles eram as artérias logísticas que permitiam o movimento de suprimentos e tropas entre a Alemanha e sua aliada, a Itália. Se o general Guisan desse a ordem, estes túneis seriam detonados, transformando-se em escombros e isolando o sul da Europa. A Suíça, uma nação com poucas riquezas minerais e recursos a serem pilhados, detinha, paradoxalmente, a chave da logística continental. Esta estratégia foi a mensagem mais clara e mais cara enviada a Adolf Hitler. A invasão da Suíça não seria uma vitória estratégica, seria uma aniquilação tática. O preço da conquista seria a destruição total do principal benefício que o país poderia oferecer ao esforço de guerra do eixo, o eixo de transporte alpino intacto e funcional. O Reduto Nacional não era apenas um plano militar, era uma carta de negociação escrita com explosivos, declarando que, se a Suíça caísse, ela levaria consigo a espinha dorsal logística da aliança entre Berlim e Roma. Esta ameaça mudou radicalmente o cálculo estratégico dos nazistas, forçando o alto comando alemão a considerar não apenas o custo da guerra, mas a inutilidade da vitória. A ameaça alemã, a Operação Tannenbaum, não era apenas um plano em papel. Era uma força militar com o poder demonstrado de esmagar a França em semanas. A Suíça, no entanto, não tinha a intenção de se curvar à mera força. Sua defesa não estaria nas planícies do norte, que seriam invadidas em horas, mas sim na profundidade, na história e na engenharia de suas montanhas. O arquiteto dessa resistência silenciosa foi o general Henri Guisan. Guisan era mais do que um comandante. Ele era o rosto da unidade nacional, em um momento em que o país estava sitiado e dividido pelas línguas: alemão, francês e italiano. As mesmas línguas dos países que agora o cercavam. Sua filosofia era clara e brutal. A Suíça só resistiria se estivesse disposta a lutar até o fim, sem recuo ou rendição. Para ele, a neutralidade não era um escudo passivo, mas uma postura armada, pronta para atacar quem quer que ousasse violar suas fronteiras. Guisan se tornou um símbolo de resistência inabalável, a personificação da recusa suíça em ser absorvida pelo expansionismo nazista. Sua estratégia era transformar a pequena nação alpina em um porco-espinho indigerível para a máquina de guerra de Hitler. O clímax narrativo e político dessa determinação ocorreu no dia 25 de julho de 1940. Apenas semanas após a queda da França, e com a Wehrmacht acampada em todas as suas fronteiras, Guisan convocou seus 650 oficiais superiores para um evento de significado imenso. O local escolhido não foi a capital, Berna, nem um quartel-general militar, mas sim o Rütli, um prado mítico nas margens do Lago dos Quatro Cantões, historicamente reverenciado como o local de fundação da antiga Confederação Suíça. O famoso Rütli-Rapport não foi apenas um discurso militar, foi um juramento nacional. Em uma época em que o país estava inundado pela propaganda nazista e a pressão de capitulação era intensa, Guisan, em vez de se concentrar em detalhes táticos, extraiu uma promessa de seus oficiais: lutar, custe o que custar. A mensagem era de que o exército e o povo suíço resistiriam à invasão com toda a nossa força. Uma declaração pública de que a rendição estava fora de questão. A verdadeira essência da reunião, no entanto, foi o reforço e a formalização da doutrina militar secreta, o Reduto Nacional, National Redoubt, ou Reduit Nacional. A estratégia do Reduto Nacional representava uma decisão militar e política friamente calculada. Ela abandonava a defesa das planícies do norte, onde vivia a maioria da população e onde a maioria das invasões alemãs ocorreria. O terreno plano e as cidades abertas seriam sacrificadas, pois a defesa ali seria fútil contra a Blitzkrieg. Em vez disso, o exército suíço concentraria todos os seus recursos e forças, infantaria, artilharia e suprimentos, nas entranhas dos Alpes. O coração do país seria transformado em uma fortaleza de montanha intransponível,
A implementação dessa estratégia foi um feito de engenharia militar sem precedentes, transformando o mapa da Suíça em um complexo sistema defensivo que a história viria a chamar de queijo suíço militar. Milhares de fortificações, bunkers e túneis foram escavados no coração das montanhas, conectando os picos mais altos e os vales mais escondidos. As posições eram projetadas para serem autossuficientes, capazes de resistir a cerco por meses e permitindo que pequenas guarnições infligissem perdas maciças a qualquer exército invasor. O terreno alpino, já naturalmente hostil, seria usado como a principal arma da Suíça. No entanto, o verdadeiro golpe de mestre do Reduto Nacional não estava apenas em quão bem as montanhas poderiam ser defendidas. Estava na ameaça de destruição das artérias vitais que passavam por elas. A Suíça, embora pequena, controlava os eixos de transporte mais cruciais da Europa continental. Os túneis ferroviários transalpinos, principalmente o Gotthard e o Simplon. Estas rotas eram a espinha dorsal logística da Europa, essenciais para a movimentação de tropas e, mais importante ainda, de suprimentos e matérias-primas entre a Alemanha e sua principal aliada, a Itália de Mussolini. Sem esses túneis funcionando, a conexão ferroviária entre Berlim e Roma seria severamente comprometida, forçando a Wehrmacht a depender de rotas mais longas, lentas e vulneráveis, como a marítima ou as rodovias alpinas mais precárias. O plano suíço era simples, direto e letal. Todas as principais passagens alpinas, pontes e, crucialmente, as entradas dos túneis Gotthard e Simplon foram equipadas com grandes quantidades de explosivos. A ordem era clara e sem possibilidade de anulação. No primeiro sinal de invasão alemã, as tropas suíças detonariam as cargas, selando as passagens por anos e transformando o coração da Suíça em uma zona de guerra e em um obstáculo logístico permanente. Esta foi a mensagem velada, mas inconfundível, enviada a Hitler. A invasão da Suíça, sob a Operação Tannenbaum, significaria 3 coisas. Primeiro, uma campanha militar prolongada e sangrenta nas montanhas. Segundo, a inevitável perda de centenas de milhares de vidas alemãs para conquistar um território de valor limitado, além da satisfação ideológica. E terceiro, o mais importante de tudo, a destruição imediata de um dos pilares logísticos da própria máquina de guerra do eixo. A Alemanha perderia instantaneamente a capacidade de movimentar suprimentos críticos de forma eficiente para a Itália, para o Mediterrâneo e, potencialmente, para o planejamento da invasão soviética que se tornaria o foco principal do Führer. A estratégia do Reduto Nacional transformou a Suíça de um simples alvo a ser esmagado em um dilema insuperável para o alto comando alemão. A vitória sobre a Suíça, se fosse alcançada, viria a um custo tão elevado em sangue e, crucialmente, em infraestrutura logística vital, que o preço seria a destruição do próprio benefício que Hitler procurava. A Suíça, assim, travava sua batalha silenciosa, não no campo de combate, mas na mesa de cálculo logística e econômica do inimigo. Mas a dissuasão militar era apenas uma face da moeda. A verdadeira razão pela qual a Suíça não foi esmagada residia num cálculo frio e implacável que acontecia nos porões do alto comando alemão e nas salas de reunião do Banco Nacional Suíço. A neutralidade, neste contexto, não era uma arma passiva, era uma ferramenta econômica de alto risco. Para Hitler, a Suíça viva era infinitamente mais valiosa do que a Suíça conquistada e destruída. O país alpino funcionava como a caixa forte e, crucialmente, como a engrenagem vital no sistema logístico do eixo. A Suíça era o único sistema bancário internacional estável e acessível, operando no centro da Europa em guerra. O franco suíço era uma das poucas moedas aceitas globalmente, e os bancos suíços aceitavam depósitos sem fazer perguntas. Para a Alemanha nazista, esta discrição era um recurso estratégico inestimável. A Wehrmacht precisava de divisas fortes, como o franco suíço,
para comprar matérias-primas essenciais ao esforço de guerra, como minério de ferro de Portugal, cromo da Turquia ou outros bens de países neutros. O Banco Nacional Suíço, o SNB, desempenhou um papel central nesta engrenagem macabra, atuando como o principal canal de liquidação do ouro nazista. Este não era um ouro comum, era o chamado Blood Gold, ou ouro de sangue. Tratava-se de pilhagem brutal, ouro roubado dos cofres dos bancos centrais de países ocupados como a Bélgica, a Holanda e, mais horrivelmente, ouro apreendido das vítimas do Holocausto, joias, dentes de ouro e objetos de valor pessoal. Ao aceitar este ouro, derretê-lo e integrá-lo nas suas reservas, o SNB transformava a pilhagem em moeda corrente legítima, permitindo que a Alemanha convertesse a miséria humana em poder de compra para armamentos. O relatório pós-guerra afirmaria que o SNB recebeu grandes quantidades dessa pilhagem nazista. A neutralidade neste contexto revelava-se a cumplicidade de um banqueiro, mas a utilidade suíça para o esforço de guerra nazista ia muito além do sistema financeiro. Os nazistas precisavam de ferro, aço, peças de alta precisão e maquinário complexo. A indústria suíça, apesar de pequena, era altamente especializada. Sob a ameaça constante de invasão, a Suíça foi forçada a assinar acordos comerciais unilaterais com o Terceiro Reich. As empresas suíças exportavam rolamentos de esferas, detonadores de precisão para bombas e, de forma chocante, armas e munições. Em 1941, o volume total de exportação de armas e munições da Suíça atingiu a marca de 10 bilhões de francos suíços, representando mais de 14% do volume total de exportação do país naquele ano. O material suíço estava alimentando a máquina de guerra contra a qual o general Guisan e seus homens se preparavam para lutar. A dependência mais crucial da Alemanha residia, ironicamente, na mesma ameaça que a doutrina do Reduto Nacional procurava explorar: as rotas alpinas. A Suíça não era apenas um país, era uma ponte vital. Seus túneis ferroviários transalpinos, nomeadamente o Gotthard e o Simplon, eram a espinha dorsal logística que ligava o coração industrial da Alemanha ao seu aliado, a Itália, e mais tarde, ao teatro de guerra no sul da Europa. Milhares de toneladas de carvão, matérias-primas e, crucialmente, armamentos e tropas fluíam diariamente por estes corredores. O custo de desviar este tráfego através de rotas mais longas e perigosas na Áustria ou na Eslovênia, ou pior, de perder a rota por completo, seria devastador para a estratégia alemã no Mediterrâneo. Este era o equilíbrio de terror que selou o destino da Operação Tannenbaum. O plano de Guisan de detonar as entradas dos túneis Gotthard e Simplon, transformando-os em escombros inexpugnáveis, não era apenas um gesto militar, era uma mensagem econômica. A invasão seria tão custosa que resultaria na destruição imediata e permanente do ativo mais valioso que a Suíça oferecia ao eixo. Se Hitler conquistasse a Suíça, ele ganharia um território montanhoso, difícil de controlar, com uma população determinada a lutar numa guerra de guerrilha no reduto, e perderia a sua principal caixa forte financeira e a rota de abastecimento mais rápida para o sul. A decisão de não invadir a Suíça não foi, portanto, uma hesitação moral de Hitler. Foi uma fria e pragmática conclusão logística e econômica. O benefício de anexação territorial, o simples desejo de unir os povos germânicos, superava em muito o custo de uma campanha militar prolongada no reduto, a perda do eixo de transporte alpino e a interrupção da inestimável caixa forte de guerra. A Suíça viva e neutra era uma ferramenta de trabalho, um centro financeiro e uma ponte logística. A Suíça destruída e conquistada seria apenas um fardo. O plano B suíço, o Reduto Nacional, combinava o potencial para um banho de sangue com a certeza da destruição de infraestrutura vital. Este cálculo, este balanço entre resistência absoluta e utilidade econômica, foi o verdadeiro escudo que protegeu a pequena nação alpina das ambições implacáveis do Führer. E foi assim que, enquanto o resto da Europa ardia,
A Suíça permaneceu uma ilha, um centro de negócios sombrios, esperando, de arma na mão, o ataque que o próprio lucro alemão impediu de acontecer. O preço de ter a Suíça como parceira era alto, mas o preço de a destruir era simplesmente incomportável. O ouro de sangue, no final das contas, comprou o silêncio e, paradoxalmente, a sobrevivência da nação que o aceitou. A partir de 1940, após o discurso de Hitler e do general Guisan, a Suíça entrou em um estado de mobilização total que se estenderia por anos, forçando centenas de milhares de reservistas para o serviço ativo. Esta não foi uma guerra de combate, mas sim uma guerra de nervos, uma espera prolongada e angustiante que drenou a economia civil e testou a resistência psicológica da nação. Mais de 400 mil homens do exército suíço, cuja formação era baseada em um sistema de milícia, foram mobilizados rapidamente no início da guerra, transformando a vida cotidiana em um acampamento militar de espera constante. A linha de defesa não era uma frente de batalha tradicional, mas sim os Alpes. Soldados armados e entrincheirados em uma rede crescente de fortificações, vivendo sob a constante e inevitável ameaça de que o plano de invasão nazista, a Operação Tannenbaum, pudesse ser executado a qualquer momento. O peso da guerra externa era sentido a cada violação de fronteira e a cada alarme de ataque aéreo. Aeronaves nazistas sobrevoavam o território suíço com frequência, e incidentes de bombardeio, tanto acidentais quanto deliberados, mantinham a população em alerta máximo, reforçando a ideia de que a neutralidade era um estado frágil e sob ataque constante. O incidente mais notório de toda a guerra, no entanto, veio em 1º de abril de 1944, quando bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos, supostamente equivocados em sua navegação, despejaram bombas incendiárias e explosivas sobre a cidade suíça de Schaffhausen. 40 civis foram mortos e 270 ficaram feridos no ataque, que atingiu uma nação oficialmente neutra. Este e outros incidentes semelhantes, embora não fossem a invasão de Hitler, eram lembretes sangrentos da extrema proximidade do conflito e do risco iminente de que um erro de cálculo pudesse desencadear o ataque alemão há tanto tempo temido. Enquanto a Suíça se defendia em seu reduto de ansiedade e ferro em Berlim, a prioridade de Adolf Hitler havia mudado dramaticamente. O Führer, ainda nutrindo seu desprezo pela Suíça como uma espinha no rosto da Europa, via-se diante de um desafio muito maior. A máquina de guerra alemã exigia recursos ilimitados, e o projeto de anexação suíça, que exigia mais de 20 divisões na sua versão inicial, tornou-se um luxo logístico insustentável. Em junho de 1941, o foco estratégico do eixo sofreu uma mudança monumental com o lançamento da Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Barbarossa sugou a maior parte da força militar e logística da Wehrmacht, redirecionando todos os recursos vitais, desde tanques e aeronaves até tropas de combate e suprimentos, para a frente oriental. A ideia de desviar as divisões necessárias para uma custosa campanha alpina na Suíça, que se desdobraria em meses de combate no reduto nacional, deixou de fazer sentido. O cálculo estratégico de Hitler era simples: esmagar o comunismo e alcançar o Lebensraum no leste era infinitamente mais crucial do que anexar uma pequena nação alpina. Com o avanço para a União Soviética, o plano Tannenbaum, que já havia sido reduzido em escopo, foi silenciosamente engavetado. Não houve uma ordem formal de cancelamento, mas sim um adiamento indefinido, que na prática selou seu destino. No entanto, o perigo para a Suíça não desapareceu completamente. Ele apenas mudou de forma. O último momento de crise ocorreu em 1943, após a queda de Benito Mussolini e a subsequente invasão aliada da Itália. A Alemanha nazista reagiu rapidamente, ocupando o norte da Itália. De repente, as linhas ferroviárias suíças, que já eram valiosas para o comércio entre a Alemanha e a Itália, tornaram-se o último e mais vital eixo de transporte terrestre para o abastecimento e a movimentação de tropas alemãs na nova frente italiana. A Suíça, mais uma vez,
provou ser mais útil viva do que morta. A ameaça suíça de detonar os túneis alpinos de Gotthard e Simplon, caso as forças do eixo tentassem usá-los militarmente, alcançou seu pico de eficácia como arma de dissuasão. O custo de tomar a Suíça significaria para Hitler a perda imediata desta artéria logística insubstituível. A anexação territorial não compensaria a paralisação do esforço de guerra no sul. Este equilíbrio de terror, esta utilidade econômica militarmente protegida, foi o que, em última análise, condenou a Operação Tannenbaum a permanecer apenas um mapa empoeirado no alto comando alemão. A batalha foi vencida, não por uma vitória no campo, mas pela capacidade da Suíça de se tornar um obstáculo logístico e financeiro insuperável para o expansionismo de Hitler.